Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que estejam um pouquinho descansados, né, para o próximo semestre agora. Bom, a gente vai começar uma matéria nova, tá? Vai ser sobre a química do meio ambiente, não necessariamente ecologia, mas como é uma aula introdutória e a gente vai falar sobre o meio ambiente, eu acho importante, né, vocês saberem alguns conceitos relacionados ao meio ambiente e à ecologia, certo? Então vamos lá, começando, né? O que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda como os seres vivos se relacionam entre si e com o meio em que vivem, certo? Então, os seres vivos se relacionam entre si e se relacionam também com o meio ambiente, né? Com a parte não viva, ok? O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1870 por esse biólogo chamado Ernest Haeckel, que era discípulo de Darwin, tá? Então é a ciência das relações dos organismos com o meio ambiente, por isso que é tão importante a gente estudar, ok? Bom, relembrando, né, como que acontece? A gente tem átomos. Vocês lembram o que são átomos ou já viram em química? Átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons, né? Basicamente. São aqueles elementos da tabela periódica: sódio, cloro, potássio, hidrogênio, né? Oxigênio. Um conjunto de átomos vai formar o conjunto, né? Vai formar moléculas. Quais moléculas? Moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas, como a água, ou sais minerais, né? Ou carboidratos, enfim. Os átomos se ligam entre si, tá? Formando moléculas. Um conjunto de moléculas, elas formam organelas celulares, como as mitocôndrias, os cloroplastos, beleza? Retículo endoplasmático, por aí vai. E o conjunto de organelas celulares formam a célula, né? Então a célula ela é formada por átomos, ela é formada por moléculas, ela é formada por organelas, tá? Células epiteliais, células sanguíneas, né? Células nervosas, N tipo de células, procariontes, eucariontes, lembram? Agora, em seres pluricelulares, né? Um conjunto de células que são semelhantes entre si vão formar tecidos, tá? Então, a gente tem tecido ósseo, a gente tem tecido cartilaginoso, a gente tem tecido muscular, beleza? Conjunto de células formam tecidos. Conjunto de tecidos vão formar órgãos, né? Então, tecido ósseo junto com, por exemplo, tecido sanguíneo, né? Sangue também é um tecido. Vai formar o osso. O osso é um órgão, né? O estômago é outro órgão, né? E por aí vai, tá? Um conjunto de tecidos formam órgãos. Conjunto de órgãos vão formar sistemas. Sistema esquelético, né? O conjunto de ossos vai formar o sistema esquelético, certo? Um conjunto de sistemas, sistema esquelético junto com digestório, junto com reprodutivo, etc., forma o organismo, ok? O conjunto, beleza, então até aqui a gente vai ver, vocês vão verem no primeiro e no segundo ano, possivelmente, né, do ensino médio. A partir daqui a gente entra na ecologia propriamente dita, tá? Que possivelmente no terceiro ano. Que o conjunto de organismos vão formar uma população. Então, população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Já um conjunto de populações diferentes, né? População de lobo-guará, junto com a população de algumas árvores do cerrado, né? Vão formar uma comunidade. Um conjunto de comunidades formam o ecossistema, certo? E o conjunto de ecossistemas forma a biosfera, beleza? Então,
A ideia não é adentrar muito, né, nessa aula de hoje, mas vocês ainda vão estudar tudo isso, certo? Bom, quais são os componentes, então, dos ecossistemas, que a gente fala sempre, né, de ecossistema? Na atualidade a gente vem falando muito, certo? O ecossistema, então, é um conjunto de seres vivos e, juntamente com o meio onde eles vivem, né? Com todas as interações que esses organismos mantêm entre si. Então, os organismos vivos, eles mantêm interações com outros organismos vivos e com o meio também físico, né? Que não está vivo, tá? Existem dois componentes básicos do ecossistema, que é o componente biótico, que são os seres vivos, né? Que são seres autótrofos e seres heterótrofos. Eu vou explicar o que é cada um deles. E o componente abiótico. Por que abiótico? Porque é o componente não vivo, né, do meio, que são as condições químicas e físicas, certo? Bom, então a gente tem, né, do componente biótico dos seres vivos, os seres fotossintetizantes primeiro, que são os autótrofos. O que são os seres autótrofos? A gente aprende no ensino fundamental que são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Mas, na verdade, tem um conceito melhor para isso, né? Esses seres fotossintetizantes, eles são capazes de captar a energia luminosa e utilizá-la para suprir suas necessidades energéticas. Então, são os seres produtores, eles produzem. Produzem o quê? Produzem a glicose que eles vão consumir, né? A gente precisa de glicose para produzir energia. Então, eles produzem a sua própria glicose e produzem também oxigênio. A partir de quê? A partir de gás carbônico, água e, importantíssimo, luz solar, né? A partir de duas moléculas inorgânicas, que é a água e o gás carbônico, a planta ou a alga, né, ou as cianobactérias, elas são capazes de produzir glicose, que é uma molécula orgânica, e oxigênio, né, a partir de moléculas inorgânicas e a partir da luz solar, certo? Seres produtores. Bom, e os heterótrofos? Os heterótrofos são os consumidores, né? São os animais, são os protozoários, né? São os fungos, certo? São organismos que necessitam captar do meio onde vivem o alimento que lhes fornece energia e matéria-prima para a sua sobrevivência, né? Os animais não fazem fotossíntese, os fungos também não, os protozoários também não. Ok? Então, eles precisam captar do meio. Captam da onde? Dos produtores, né? Bom, e aí a gente tem os seres decompositores. O que são esses seres decompositores? São seres heterótrofos, ok? Eles não conseguem, né, fazer matéria orgânica a partir da inorgânica, igual os produtores, então eles são seres heterótrofos. Mas eles utilizam a matéria orgânica morta como fonte de alimentação. Então, a gente fala, né, que eles são seres que reciclam a matéria orgânica, tá? Muitos nutrientes são devolvidos ao meio ambiente, tornando a matéria cíclica, né? Então, a matéria é sempre cíclica, ela não é perdida, né? O Lavoisier, na química, fala isso, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No caso da matéria, né, é bem isso que acontece, tudo se transforma, beleza? Então, eles conseguem se utilizar da matéria orgânica morta de todos os outros seres vivos, né? Porque os seres vivos, a gente sabe que uma das características de um ser vivo é exatamente a morte, ok? Então vamos lá. E os fatores abióticos, né? Até agora eu falei dos fatores bióticos, que são os seres vivos. E quais são os fatores abióticos? São os fatores físicos e os químicos. Quais são os fatores físicos do ambiente? Temperatura, luminosidade, umidade e radiação solar,
que é muito importante para quê? Para a fotossíntese, né? E os químicos, quais são os fatores químicos? São aquelas moléculas inorgânicas que a gente já viu, mas que também fazem parte dos seres vivos, né? E que os seres vivos precisam, que as plantas precisam, né? E todos os outros seres vivos, que é a água e os minerais no solo, né? Bom, outros conceitos que são importantes também quando a gente estuda o meio ambiente é o habitat e o nicho ecológico. Qual que é a diferença entre os dois? Acredito que vocês já ouviram falar em habitat, né? O que é o habitat? É o lugar em que a espécie é encontrada. É como se fosse o endereço da espécie. Aí qual que é o habitat do lobo-guará? O habitat do lobo-guará é o cerrado brasileiro, né? E o que é nicho ecológico? Nicho ecológico é o conjunto das relações em que a espécie mantém com outras espécies e com o ambiente físico, né? O modo de vida ou o seu papel ecológico nesse determinado endereço. Muita gente confunde habitat com o nicho ecológico. Então, o nicho é mais do que a espécie se alimenta, quando se reproduz, onde se abriga, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem primeiro, fatores bióticos, né? As árvores, o urso polar, o peixe, né? Esse cervo, certo? Quais são os fatores abióticos? É a água, né? Os minerais do solo, as montanhas, certo? Então tá, então vamos ver aqui. Qual que é o habitat do peixe? Vamos supor, né? O habitat desse peixe, ele é o rio, certo? Habitat aquático, né? O rio, tá. E qual que é o nicho ecológico desse peixe? Esse peixe, ele serve de comida para o urso, por exemplo, né? E o cervo também serve de comida para o urso, né? Então, assim, são as interações que os organismos têm entre si, né? E com o meio, tá? Bom, para terminar, a gente vai falar um pouquinho de cadeias e teias alimentares, não tanto assim do fluxo de energia. Mas também já ouviram falar, né, de cadeia alimentar e teia alimentar? A existência de todos os seres vivos que compõem a biosfera, com exceção de alguns seres procariontes, né, quimiosintetizantes, depende, em última análise, de organismos clorofilados. Então, praticamente todos os seres vivos vão depender dos organismos que produzem matéria orgânica a partir da inorgânica. Quais são esses seres vivos? São os produtores, né? São aqueles que fazem a fotossíntese, tá? Como subproduto da fotossíntese, as plantas liberam oxigênio, né? Elas fazem a glicose para elas próprias comerem, né? Se nutrirem, na verdade. Mas como subproduto, elas produzem oxigênio. Então, serve para todos os outros seres vivos na respiração celular, que vocês vão ver o ano que vem, né? Que produz energia para a gente, tanto glicose como oxigênio, tá? Então, vamos lá. Praticamente, né, com algumas exceções, todos os seres vivos vão precisar dos seres produtores para sobreviver, né? Tanto pela produção de glicose como pela produção do oxigênio. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A planta, ela usa o gás carbônico para produzir oxigênio, né? E usa a água também para produzir a glicose e oxigênio, certo? Além de, claro, né, sais minerais, que a gente já falou que todos os seres vivos também precisam desses sais minerais. Bom, a matéria orgânica que foi sintetizada pelas plantas, ou seja, a matéria orgânica que foi produzida pelas plantas, contém energia, né? A glicose tem energia, a gente já viu isso. Que por sua vez vai servir de alimento para a manutenção dos processos vitais e de crescimento para os animais.
Então, os animais precisam dessa matéria e dessa energia que vem das plantas, né? Basicamente. Inicialmente, essa energia é passada aos herbívoros, né? Os consumidores primários. E em seguida é passada via cadeia alimentar a todos os outros organismos, inclusive o homem. Consumidores secundários, consumidores terciários, por aí vai. Então, matéria e energia passam de um ser vivo para o outro através ou por meio da nutrição. Aqui a gente tem um exemplo, né, de cadeia alimentar. Um ser fotossintetizante, né, aqui a luz do sol, produz energia e matéria para ele próprio. E aí vem os herbívoros, né, que são os consumidores primários, tá? Que são geralmente aqueles que só se alimentam de plantas, né? Os herbívoros. Aí aqui a gente tem o sapo, consumidor secundário, né? Que vai comer o herbívoro. E aí tem a cobra, consumidor terciário. E o gavião, consumidor quaternário, nesse caso, né? Que vai consumir a cobra. Todos eles, aqui eu estou mostrando um fungo, né? Por quê? Porque o fungo é um ser decompositor, né? Fungos e bactérias são decompositores. Então, todos esses seres vivos, eventualmente, eles vão passar pelos decompositores, certo? Então, numa cadeia alimentar, a gente tem os seres produtores, os consumidores e os decompositores, né? E o que é a teia alimentar? Na verdade, a teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares que se conectam entre si, porque um consumidor primário não vai comer só uma coisa, né? Um consumidor secundário não vai comer só uma coisa. Então, o que acontece, na verdade, né, no meio ambiente são teias alimentares, né? E não cadeias alimentares simples, ok? E todos passam por decompositores. Beleza. Bom, e a decomposição, então, para terminar, ela é extremamente importante, né? Por quê? Porque faz com que todos os nutrientes voltem ao solo e possam ser reabsorvidos novamente, dando continuidade ao ciclo. Então, é muito importante a função dos seres decompositores na reciclagem da matéria, certo? Então, as próximas aulas vão ser um pouco mais específicas. Bom dia para vocês e boa continuação de aula. Até mais!